Olá, boa noite. Nada como um filtro pra gente voltar a ser bonita essa hora da noite, né? Eu tô quase indo dormir, viu, gente? Por isso essa cara aqui de morta. Sejam bem-vindos. Eu tô com saudade de vocês, tá? Até por isso que eu vim fazer essa live essa hora da noite. A vida tá uma loucura, mas eu não reclamo, né? Porque poderia estar pior, poderia não ter o que fazer. Mas tudo na vida é equilíbrio, mais uma vez. O que eu sempre falo, né? Tudo na vida é equilíbrio e a gente precisa ter tempo para tudo, de tudo um pouco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então é o seguinte, gente, eu vim falar aqui hoje sobre uma coisa muito interessante. Ontem eu tive uma excelente notícia de que o livro que eu publiquei ano passado esgotou de novo, né? Não tem mais na editora, e as grandes livrarias como a Amazon, Saraiva, já não tem mais o livro também. Então a gente ainda encontra na Livraria Leitura, que é uma livraria que tem aqui em Campinas, mas vende pela internet também. E aí a gente vai começar a trabalhar na segunda edição do livro, né? Fazer uma revisão, como o livro está fazendo 1 ano agora de publicado. Pode ser que a gente tenha alguns artigos novos, alguma coisa assim para ajustar. Então eu vou dar uma revisada no livro agora. Então, assim, uma notícia excelente, a meu ver. Porque no Brasil a gente não tem, né, essa questão da leitura voltada para a saúde. Eu acredito que a gente está mudando isso. O povo está interessado na própria saúde, sabe que é comandante da própria saúde, sabe que pode, na verdade, deter muito mais, né, em relação à própria saúde e ser uma peça efetivamente ativa, né, da própria saúde. Então, o meu objetivo, inclusive aqui nas redes sociais, é dar poder a vocês, a partir do conhecimento que eu compartilho com vocês, para que vocês façam as escolhas de saúde de vocês, que vocês possam tomar a vida de vocês em suas mãos, as rédeas da vida de vocês em suas mãos e depender menos de nós, médicos, né? E o médico, na verdade, ficar com as exceções, com as coisas, com a doença, né? Esse tipo de coisa. Então, o objetivo do primeiro livro é esse, do segundo livro também é esse, tá? Como assim? Pois é, vai vir um segundo livro aí. Então, o que vem por aí? Eu até que tô querendo, assim, decidi fazer essa live para dar um spoilerzinho aí desse livro que virá, em que a gente está falando basicamente sobre imunidade e falando basicamente sobre as relações que o sistema digestivo tem com a imunidade, tá? E aí tem uma parte do livro, eu sou bem técnica, tá? Principalmente no começo, que eu explico mais as conexões realmente fisiológicas e fisiopatológicas que existem entre sistema digestivo e imunidade. E mais no final, da metade para o final, na verdade, é só condutas que vocês podem tomar com relação a vocês mesmos, com relação à saúde de vocês, para que vocês possam aí modificar as próprias vidas, tá? E aí eu vou dar um spoilerzinho de um pouco de um capítulo que eu escrevi do livro, um dos finais desse livro que vai ser publicado, em que eu tô falando o efeito do bem-estar dentro da imunidade. E aí fica complicado a gente determinar ou definir o que é bem-estar, porque bem-estar é uma coisa muito subjetiva, né? O que é para mim uma interpretação de bem-estar pode não ser uma interpretação de bem-estar por outra pessoa. E todos os artigos científicos, toda a literatura científica, ela está voltada para publicações que procuram, na verdade, a ausência do bem-estar. Então a pessoa está se sentindo mal, ela não está bem, e aí a gente estuda isso. Quando, na verdade, a gente deveria estudar o bem-estar para determinar quais são os fatores que modificam o bem-estar. E aí eu fui atrás, foi uma luta, porque existe uma relação entre bem-estar e imunidade.
por incrível que pareça. A maior parte dos artigos publicados nesse sentido estão aí dentro da literatura mais da psicologia até do que da medicina. Uma pena, né? Porque a gente pode efetivamente mudar a vida do nosso paciente e o curso de algumas doenças ao empoderar o sistema imunológico desse paciente. E uma das ações para empoderar esse sistema imunológico é justamente melhorar o bem-estar. Então é difícil a gente determinar o que é bem-estar, né? O bem-estar, então, de forma geral, é uma sensação de plenitude, uma sensação de calmaria, uma sensação de que tudo está no seu lugar. E muito difícil hoje em dia a gente está sentindo algo parecido. Mas o que eu vim falar aqui com vocês é que existem algumas estratégias que podem aumentar a possibilidade de que você atinja o bem-estar. E a partir disso você consiga empoderar o seu sistema imunológico e melhorar a sua saúde. Porque quando a gente fala em bem-estar, a gente está falando numa sensação psicológica, mas toda sensação psicológica deflagra no nosso corpo a secreção de hormônios e neurotransmissores. E esses hormônios e neurotransmissores são sinalizadores químicos que vão sinalizar uma reação. Essa reação vai ser uma reação positiva ou negativa. Ou até uma reação positiva, se ficar por muito tempo, como a reação ao estresse, ela é positiva porque ela funciona para tirar a gente do estresse, mas se ela ficar por muito tempo, ela também pode se tornar uma reação deletéria. Então, toda a sensação de bem-estar envolve a secreção de hormônios e neurotransmissores, que por sua vez vão ter efeito sobre a imunidade, por exemplo. Então, alguns pontos que eu quero colocar para vocês que são importantes na procura do bem-estar. O primeiro deles é um que eu acho que eu cumpro muito bem, graças a Deus, que é fazer um trabalho que signifique algo para você. É muito importante que a gente tenha uma atividade produtiva. Essa atividade produtiva não precisa ser diretamente uma atividade remuneratória. Não precisa, né? Então não precisa ser uma atividade laboral, né? Que tem um salário no final do mês. Mas tem que ser uma atividade que cause a produção de alguma coisa. Então eu posso ser dentro da minha casa, né? Eu posso ser uma dona de casa, eu posso ser mãe, eu sou produtiva dessa forma. Eu posso ser uma voluntária, um voluntário em uma instituição, ajudando pessoas carentes, crianças, velhinhos. Todas essas atividades são atividades produtivas, né? Mesmo que não rendam um salário. Essas atividades produtivas fazem parte de um dos pilares da saúde, porque um dos pilares da saúde, inclusive mental e portanto, aí do bem-estar, é a gente sentir que a gente ocupa um lugar nesse universo, nessa sociedade e que a gente faz diferença para o resto da sociedade. É o mesmo sentimento de que o dia que eu não estiver mais aqui, eu deixei um legado, eu deixei alguma coisa para as pessoas que ficaram, inclusive aquelas pessoas às quais eu toquei ou não necessariamente, né? Então, o meu filho, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, mas também que eu fiz uma diferença para a sociedade como um todo. Então, é importante, dentro dessa sensação de bem-estar, que em inglês é chamado de well-being, que a gente procure uma atividade que nos dê prazer e que nos dê sentido para a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto, que você reavalie. Você faz alguma coisa que você gosta, né? Você sente prazer naquilo que você pratica todos os dias. Se você não trabalha fora, seus filhos cresceram, procure algo produtivo, tá? Pode ser produtivo de um artesanato, você produz alguma peça, alguma coisa assim. Ou seja, produtivo para o outro, né? Nós temos tantas instituições que precisam de voluntariado, né? Por que não fazer uma diferença na vida do outro? Isso vai preencher, com certeza, uma lacuna que falta na sua vida quando você não exerce algum tipo de atividade produtiva, tá? Então a primeira coisa é isso, reavalie sua atividade produtiva e se não gosta e se não está te completando, avalie a possibilidade de mudar essa atividade produtiva. Nunca é tarde para você se reencontrar e realmente sentir que está fazendo diferença na vida do outro e na sociedade, tá? Segundo fator, mais uma vez aí a gente falando de família, é ter boa relação familiar. Existe até um artigo que tá nesse meu livro aí, ele tá citado no meu livro novo, que mostra que maus casamentos afetam a imunidade.
Então, você viver com uma pessoa com a qual você não se dá bem, uma pessoa que já não significa algo para você, ou que já não tem mais respeito, já não tem mais carinho, não tem mais companheirismo, isso adoece. Tá? Isso afeta todos os hormônios que estão envolvidos aí no processo de estresse e isso diminui a atividade imunológica. Então, isso adoece, tá? Tanto aumentando a possibilidade de você pegar um processo infeccioso, quanto aumentando a possibilidade das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, por exemplo, tá? E doenças autoimunes. Então, cuidado com as relações que você estabelece no seu dia a dia e cuidado com o seu casamento. Se não está feliz, não jogue a poeira para debaixo do tapete, que você vai adoecer, tá? Isso vai ter um preço na sua saúde, tá? Se julgue menos e tome mais atitudes, pare de postergar ou pare até de procrastinar, porque muitas vezes é mais fácil fingir que isso não está acontecendo, né? Porque enquanto eu finjo para a sociedade, alguma coisa assim, eu finjo que eu estou feliz, né? Mas no fundo a gente sabe, quando a gente deita no nosso travesseiro sozinho, o que é realmente estar feliz, né? Então, número 1, é fazer um exercício aí, uma atividade produtiva que te traga prazer, o que significa alguma coisa na sua família ou na sociedade. Segundo, reavalie as relações familiares, tá? Trate disso, se você acha que ainda tem sentimento, que ainda dá para resolver, corra atrás, vá para uma terapia, procura melhorar essa qualidade de vida, tá? Porque senão você também adoece. Terceira coisa, por incrível que pareça, quem me conhece já há algum tempinho aqui sabe que agora na quarentena eu adotei 2 gatinhas. E ter um pet também muda a sua imunidade, por incrível que pareça. Tem relação com o intestino, que esse spoiler eu não vou te dar, isso vai estar no livro, mas tem relação também com as questões emocionais que envolvem você ter um pet. Tá? É a mesma coisa que você cuidar do outro, né? Então, o que é muito interessante, seja um gato, um cachorro, o pet que você escolher, o animal, ele é puro, né? O sentimento que você dá para ele, você recebe de volta, né? Ele não quer mais nada, além da sua companhia, de ter comida e brincar com você. Então, ter um pet, cuidar de um animalzinho de estimação, melhora o seu bem-estar. E por isso também aumenta a sua imunidade, tá? Além, obviamente, dos efeitos diretos sobre o intestino, sobre a microbiota intestinal. Outra coisa muito interessante é ouvir músicas, tocar um instrumento ou cantar. Isso também tá, essas coisas que envolvem a música também estão envolvidos na secreção de hormônios e neurotransmissores que envolvem o prazer. E isso é muito bom, isso é muito revigorante, tá? Então, cante sem vergonha, dance sem vergonha, liga uma música na sua casa, toca um instrumento, ouça uma música, obviamente, que você goste, que te traga prazer, que te remeta a um momento gostoso da tua vida, uma viagem que você fez. Então, recorra mais à música, tá? Se você não toca um instrumento, não tem uma voz que você consiga cantar, ouça. Tá? Música também afeta a produção de hormônios, tá? E por último, mas não menos importante, e muito interessante essa parte, relações sexuais satisfatórias. Existe um artigo, que inclusive está citado no meu livro, que fala que, na verdade, eles estudaram, fizeram um estudo aí com alguns estudantes e identificaram aqueles que tinham, através de um questionário, uma vida sexual satisfatória. Eram pessoas que tinham níveis de glóbulos brancos, que são as células de defesa, mais fisiológicos, tá? Então, isso é muito importante, uma vida sexual satisfatória. Agora, essa vida sexual satisfatória, como tudo na vida, tem equilíbrio. Sexo de menos ou de má qualidade é ruim para você, não relaxa, não secreta endorfinas e pode afetar a sua imunidade. Mas sexo demais também, então a gente pode falar aí, por exemplo, da profissão, né? Dos profissionais do sexo aí, homens e mulheres, sexo demais também faz mal, porque há uma troca muito intensa com a microbiota externa. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? Então, sexo, o que eles colocaram como um nível satisfatório em termos de imunidade, até 2, 3 vezes por semana, normalmente, com americanos, né? Brasileiros, a gente teria que fazer um teste aqui, um estudo com o brasileiro.
mas relações sexuais satisfatórias que tragam efetivamente ao orgasmo e que levem à secreção de endorfinas. Muita gente pode estar pensando assim: tá, mas e se eu não tiver um parceiro ou uma parceira para ter uma relação sexual de qualidade? Você não precisa do outro, tá? Para ter o desejo sexual saciado. Existem formas de você mesmo trazer prazer a você, né? E neste ponto eu tenho que falar uma coisa que infelizmente algumas pessoas não vão gostar, que é sobre pornografia. Cuidado, porque a gente já tem vários estudos aí mostrando que a pornografia, quando usada de forma indiscriminada, fora da idade compatível com aquilo que você procura, e inclusive excessivamente, tem o efeito justamente o contrário, tá? Diminui a qualidade das relações sexuais por até uma certa diminuição aí de expectativa com a relação sexual verdadeira, porque nenhuma relação sexual verdadeira vai ter o poder de um filme, né? Em termos de descobrir aí o que você gosta. Então, cuidado com a pornografia, tá? A gente já tem muitos jovens aí desenvolvendo, por exemplo, distúrbios ejaculatórios, impotência sexual devido ao uso excessivo de pornografia. Então, como tudo na vida, é preciso equilíbrio nisso também. Procurem um bem-estar para procurar a saúde, inclusive a saúde imunológica. Amanhã nós vamos ter uma live às 4h15 da tarde com Abel James, do Fat Burning Man. Infelizmente vai ser em inglês, então vou tentar depois baixar e quem sabe colocar legendas pra gente compartilhar novamente com vocês, tá bom? Um beijo, Ana Barros falando de fazer uma live só sobre isso, boa ideia, Ana. Falando de sexo e imunidade, pode deixar. Mas, como tudo na vida, aí mais uma vez, é equilíbrio. Prestem atenção em todos esses itens que eu pontuei para vocês, tá bom? Boa noite, vão dormir, desliga o celular, porque essa luz aí, não faz bem pro teu sono, tá bom? E pouco sono também afeta a imunidade. Um beijo, boa noite, gente, até amanhã.